Glória a Deus. Às 12 horas nós vamos encerrar o nosso jejum de 40 horas. Amém, meus irmãos? Quantos experimentaram algo novo da parte de Deus? Diga aleluia. Pastor, eu não pude fazer, nem me apercebi muito bem. Como é que eu faço agora? A semana é longa. Fica à vontade para separar um dia aí para jejuar. Ainda que você não faça 40 horas, faça 24 horas de jejum. Você vai experimentar algo novo da parte de Deus. Amém? Bom, eu quero compartilhar uma palavra hoje com os irmãos. Mas antes queria deixar aqui 2 avisos. Nós estamos com as inscrições abertas para o encontro com Deus. Se você nunca participou do encontro, você precisa participar. Faz parte do nosso trilho do vencedor. Amém, meu irmão? Então são 2.000 kwanzas. Faça a sua inscrição. No final do culto nós teremos uma mesa preparada lá fora. A Raquel e o Deu Vieira vão lá estar. Amém? Porque o segundo aviso é que nós estamos com as inscrições abertas para os nossos cursos de maturidade no espírito e curso de treinamento de líderes. Amém, meus irmãos, até aqui? Amém. Glória a Deus, então. Não, deixa eu aproveitar agora. Irmãos, a partir de setembro, no primeiro culto de setembro, o nosso culto vai passar para as 9 horas. Amém? Eu pensei que os irmãos iam ficar felizes. Pastor, vai ser mais cedo. Nós não vamos poder multiplicar o culto agora. Nós iremos ter 2 cultos, amém? Mas não poderemos multiplicá-lo já, por conta de muitas questões que já se conversou entre a liderança. Entretanto, para não prejudicar também aqueles que gostariam de ter um culto mais cedinho, não é? Então nós achamos um meio termo. Então nem 8, nem 10, está em 9. Amém agora, irmão? Ok, faltava explicação, né? Então vou falar de novo, irmãos. O culto, a partir do primeiro domingo de setembro, nós passaremos para as 9 horas. Amém, glória a Deus. Bom, mas vai ser uma bênção, porque vão continuar 2 horas de culto, portanto vai ser das 9 às 11, amém? Quem vai ter os cursos, quem vai estar inscrito nos cursos da igreja, não vai precisar vir tão cedo, porque o curso vai passar para depois do culto, 1h30 de aulas. Amém? Vai ser uma bênção, todo mundo está ganhando. Amém, irmãos? Amém. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 11. O tema da nossa palavra hoje é: termine o que começaste. Então termina o que você começou. Termina o que você começou. Fala para quem está ao teu lado. Tem alguma obra parada aí? Pergunta para ele. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus, ele é alfa e ômega, amém? Ele é princípio e fim. Tudo que o nosso Senhor começa, ele termina, amém? Está escrito: aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 11 diz: portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Amém. O contexto aqui eram as colheitas, a recolha de ofertas que estava a ser feito no meio da igreja. Mas esse princípio é apontado para todas as outras coisas que nós devemos fazer. Amém? Então, olha só, quando nós terminamos o ano ou vamos começar o ano novo, nós temos muitos alvos. Quantos escreveram alvos esse ano? Amém? Eu estou com um problema, irmãos. Os quilos que eu falei que eu ia perder, multiplicou. É um são. Mas aí eu falei para a Bernarda: eu vou começar a correr. Eu só não estou a correr porque eu não tenho tênis. Se eu tiver tênis de corrida, eu vou correr. Então, não é que eu não queira. Amém, irmãos? Aí hoje, para complicar um pouco mais, eu falei para a pastora, nós vamos correr, mas você sabe o nosso problema. Nós não temos tênis. Mas assim que tivermos os tênis, nós arrancamos, né? Eu falei, ok. Obrigado. Só para complicar mais um pouco, tem que ser Nike ou Adidas. Não é? Mas nós marcamos alvos. Todo mundo marca alvos. Eu vou perder peso, eu vou arranjar uma outra fonte de renda, eu vou me tornar um líder de célula, eu vou passar pelo encontro com Deus, eu vou me tornar um anjo da guarda, não é? Eu vou liderar, eu quero apoiar a igreja, eu vou fazer oferta social, sei lá. Todo mundo tem alvos no início do ano. Mas chega o meio do ano, não é? O pessoal já não tem a mesma força. Então, é necessário relembrar os seus alvos. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado: você começou algo? Fala, é tempo de terminar. Fala para ele. Amém? Então é tempo de terminar. Terminar significa acabar,
concluir ou chegar ao fim de algo. Então, o nosso desafio para a igreja hoje, meus irmãos, não é? Nesse instante, é que você comece a apontar tudo que está parado. É necessário que você faça uma lista, pegue os seus alvos do início do ano e vê quantos você já alcançou, quantos ainda faltam, o que correu mal, por que ainda você não alcançou aquilo. Quantos dizem amém até aqui? Agora, você precisa ser sincero. Na hora de escrever a lista dos alvos, você colocou muita fé. Então, tem gente que chega no meio e fala que não, acho que isso aqui eu não estava bem da cabeça quando escrevi isso. Na verdade, o que é? É que nós primeiro colocamos o alvo confiando em Deus, mas a meio do caminho, como avaliamos que nós não somos capazes de alcançar aquilo, pensamos, não, melhor marcar uma outra coisa. Porque, estava a dizer aos irmãos, sempre chegamos a essa altura do ano, é necessário reavaliar, não é? Então, não é pelas suas forças, não é pelo que você é capaz de fazer. Então, se você colocou fé no início para marcar o alvo, você precisa reajustar a sua fé, realinhar a sua fé, continuar a confiar em Deus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, eu quero aqui primeiro deixar algumas bases para os irmãos, alguns princípios talvez, não é? Para que você termine aquilo que você começou. Mas, sabe, você não vai alcançar nada daqui para frente se você nem sequer avaliou ainda onde é que você está. Qual que é a sua posição atual? O que é que você faz no momento, onde você está no momento, para onde você quer ir? Então, o que é necessário primeiro? Fazer um inventário daquilo que está parado. Amém? Você precisa fazer um inventário daquilo que não foi para frente. E eu tenho aqui algumas dicas para dar para os irmãos do que você deve colocar aí no seu inventário. Primeiro, faça um inventário da sua vida ministerial. A nível do ministério, como é que você está? Em que ponto você está? Você já fez os cursos da igreja do trilho do vencedor? Você passou pelo encontro com Deus? Em que ponto da sua vida ministerial tu te encontras? Pergunta para quem está ao teu lado, mas não espere a resposta para ninguém ficar acusado, aleluia. Pergunta para ele, em que ponto da sua vida ministerial você está? Pergunta. Amém? Mas você precisa avaliar isso. Não, pastor, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo. Todo domingo eu estou aqui, tudo bem, mas nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Isso importa dizer que todo mundo aqui tem uma função ministerial. Vamos ter encontro com Deus. Vai ser o terceiro encontro com Deus do ano. Quantas pessoas esse ano você ganhou para Jesus? Você precisa reavaliar como está a sua vida ministerial. Porque Mateus 28, o ID, não é para pastores e líderes. É para todo mundo. É para todo aquele que se declare discípulo de Jesus. Então eu te pergunto, quantos você ganhou esse ano para Jesus? Quantos você discipulou? Quantos você inseriu no corpo de Cristo? Quantos me entendem? Diga amém. Como é que está a sua liderança? Você que é líder, não é? Quais são os frutos que você tem produzido? Pastor, eu não estou tão bem com a liderança. Na verdade, até decidi deixar de liderar. Ainda não contei com o meu discipulador. Não é? Pergunta a si mesmo e responda isso. E faça isso por escrito. Faça um inventário da sua vida ministerial. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? E dependendo das suas respostas, você vai ter um caminho para trilhar. Mas agora outra coisa para você colocar no seu inventário. Vida sentimental e familiar. Não, pastor, eu sou muito espiritual. Eu qualquer coisa, língua, entro no mistério. Presta atenção, isso é tolice, não é? Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então, se você cuida da parte espiritual, você precisa cuidar também da sua alma. E a alma envolve os seus sentimentos. A sua cabeça está boa esses dias, a tua cabeça está boa. Você já sentou consigo mesmo para avaliar como está a sua cabeça? Avalia. Então, sente-se como está a sua vida familiar, como está o seu relacionamento com os seus pais, como está o seu relacionamento com os seus irmãos, como está o seu relacionamento, sei lá, com os seus primos. A família, só os que estão na minha casa. Tudo bem, você que sabe, mas isso te traz paz ou te traz alguma confusão? Porque se não te traz paz, é porque não é bom, não é agradável e, obviamente, não é perfeito. Os irmãos me entendem até aqui? Então, faça um inventário. Como é que está você que entrou para a corte? São poucos, aleluia.
Como é que está esse processo? E como é que está aqueles que querem entrar para a corte e começar a fazer a corte? Pastor, eu não quero saber nada dessas coisas. Depois daqui a um ano, pastor, por favor, me ajuda, quero casar. Mas avalia como você está hoje. Você quer entrar para um relacionamento a dois, mas eu primeiro pergunto como está o seu relacionamento com os seus pais? Como está o seu relacionamento com os seus líderes? Você já parou para avaliar isso? Escreva isso no seu inventário. Uma terceira dica para você colocar. Como é que está a tua saúde? Pastor, estou vivo, estou a respirar. Está bem, mas você está no seu peso ideal? Pastor, não traz acusação. Mas você tem uma perspectiva de futuro, não é? Perdi um colega essa semana, gerente. Novo. Veio a óbito, não é? Poxa vida. Se a pessoa se vê diretor, administrador ou qualquer outra coisa, a criar os netos, a criar porcos na fazendinha, qualquer coisa, você tem que cuidar da sua saúde. Cuida da sua saúde. Você tem perspectiva de futuro, você quer criar bem os seus filhos, você quer conhecer os seus netos. Eu te pergunto, como é que está a tua saúde? Como é que está o açúcar, o nível de açúcar? Como é que está a pressão arterial? Amém? Oh, e esse silêncio? Só faltou lágrima agora. Tomou, pastor. Não, você tem que cuidar, amém? Amém, meus irmãos? Fala para quem está ao teu lado, você quer viver muito mais? Fala para ele, cuida desse corpo. Irmão, esse corpo aqui é só esse mesmo. É só esse, não vai ter outro. A alma está a ser transformada, o espírito já foi regenerado, mas esse corpo não vai ter outro. Amém? Aliás, esse aqui não tem cura, perdão. Você vai receber um novo. Então, aqui nessa terra, você tem que cuidar. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Você precisa cuidar desse corpo. Fala para quem está ao teu lado, cuida desse corpo. Tem dores aí que você sentiu e ignorou? Não, deve ser um mal-estar. Não é porque eu estou de jejum. É porque eu não comi a semana passada. Não, às vezes eu tenho essa ligeira dor no estômago. Faça uma consulta. Amém, meus irmãos? Se tenho-vos falado das coisas naturais e não entendeis, e quando entrar para as profundas, mas presta atenção, faça um inventário disso também. Mas agora uma outra dica para você colocar no seu inventário. Como é que está a tua vida financeira? Como é que está a sua conta bancária? Você sabe de fato para onde vai o seu dinheiro? Como você tem gastado? Onde você tem investido? Não é? Ou você chega no final do mês e sente que foi roubado e no final o gatuno é você mesmo. Faça uma formação, ninguém sabe tudo. Não, eu sei lidar com dinheiro e tal, tudo bem. Mas tem gente que sabe um pouco mais. Procure aprender. Procure alguém que te vai ensinar a respeito de finanças. Pastor, não tenho dinheiro para gastar. Pede conselho no irmão da igreja. O Gelilson. Essa é uma planilha boa. Agora estamos todos aí para a planilha do Gelilson. Não é? Mas peça ajuda. Reconheça, ok? Que você não está tão bem assim e que a gente que te pode ajudar. Mas se você não fizer uma análise de tudo isso, você não vai chegar a lugar algum. Os irmãos me entendem até aqui? Amém? Fala para quem está ao teu lado, faça um inventário da sua vida, meu irmão. Faça um inventário daquilo que está parado. Eu falo com amor para os irmãos. Se queremos chegar a algum lugar, primeiro precisamos saber onde nós estamos. Amém? E aí sim você vai depois começar a experimentar multiplicação. Porque multiplicação é o padrão de Deus. Deus quer nos multiplicar. Fala comigo, amém. Lá em Ageu, era um momento, não é, que o profeta ali foi levantado, em que Deus falava a respeito do cuidado com a sua casa. E Deus então falava para o povo que eles não prosperavam porque é como se eles colocassem o dinheiro num saco furado. É mais ou menos isso. Deus nos abençoa, mas tudo o que recebemos se espalha, se dispersa. Você nunca consegue ver o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque você não descobriu o que é que está a drenar tudo isso. Mas hoje eu venho aqui para falar para os irmãos e talvez essa seja a parte mais profunda que você deva levar no seu coração hoje, não é? Existem lugares, brechas, situações que têm drenado a sua saúde física, sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. Encontre elas e resolve o assunto. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado, você vai sair daqui fortalecido no Senhor. Amém? Porque Deus quer nos multiplicar. É o padrão de Deus multiplicar. Quantos dizem amém? É o padrão de Deus multiplicar. Lá em Lucas 9, do verso 15 ao 17, diz: eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou.
partiu e deu aos discípulos. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Verso seguinte. Todos comeram e ficaram o quê, meus irmãos? E os discípulos ainda encheram quantos cestos? 12 cestos, com os pedaços que sobraram. Eu tenho falado desse princípio muitas vezes para os irmãos. Prosperidade é ter o suficiente para nós e o suficiente para abençoar a outros. Mas hoje eu quero acrescentar algo, não é? Mas é suficiente para nós e para abençoar a outros para o cumprimento do propósito de Deus. Isso é prosperidade. É você ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus. Quando dizem aleluia, fala para quem está ao teu lado, não vai faltar. Fala para ele, vai sobrar. Amém? Vai sobrar. Então, é o padrão de Deus multiplicar. Mas ele vai multiplicar aquilo que você o confiar. Então, aquele rapaz poderia ter escondido, poderia não ter mostrado o que ele tem, mas ele apresentou ao Senhor e houve multiplicação. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 31, tem um padrão de Deus aqui para nós olharmos, não é? Que é o padrão do Senhor que começa e termina. E como termina? Gênesis 1, 31, por favor. E Deus viu que tudo o que havia feito era o que, meus irmãos? Muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. E no 7º dia, o que o Senhor fez? Descansou. O Senhor descansou. Então você vê, Deus começou uma obra e ele terminou. E a conclusão do final da sua obra é que tudo ficou muito bom. Muito bom. Então, quando você for pedir a Deus, peça o muito bom. Peça aquilo que é agradável do fato, Senhor, que a minha família desfrute de paz. Mais ou menos paz, não. Eu quero que nós possamos desfrutar da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Deus não vai fazer por partes. Quantos dizem amém? Deus, ele é alfa e ele é ômega. Aquilo que o Senhor começa, ele termina. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, esse é o padrão de Deus. Deus é um Deus que termina aquilo que ele começa. Agora eu pergunto, para instalar um problema santo na sua cabeça, quantos são filhos de Deus aqui? Então por que você não termina? Termina. Vá até o fim. Pastor, é que eu fiquei um pouquinho fraco. Peça forças, mas não entrega. Pastor, eu vou devolver a célula porque eu não aguento mais. Não olhe para trás, não largue a mão do arado. Jesus diz que aquele que larga a mão do arado não é digno dele. Amém? Os irmãos me entendem até aqui? Agora, tem coisas que você tem que encerrar logo. Tem coisas que Deus já te disse que não é para continuar. Alianças que você fez no passado que hoje não deviam mais existir. Não é? Sociedades que você fez no passado que hoje não deviam mais existir porque não estão de acordo à vontade de Deus para a sua vida. E a pessoa insiste. Fala para quem está ao teu lado, ainda bem que não é o seu caso. É só para quem não veio hoje, amém? Que vai assistir no YouTube, talvez. Mas presta atenção, há momentos sim, que o chamado de Deus para nós, naquele momento, naquela circunstância, é de encerrar ciclos. Termina! Termina! Sai disso! Começa algo novo e que Deus vai te levar até o final, quando dizem aleluia. Então, irmãos, quando nós concluímos os nossos primeiros alvos ali, ou alcançamos os primeiros alvos, o que acontece? Nós somos fortalecidos na fé, somos energizados. Quando você conquista algo, você sente força para fazer algo maior, não é? Eu vejo o pessoal das corridas. Agora eles, não sei qual que é a praga, aparecem toda hora no meu stories, ou no estado. Tem sempre um, não é? E aí você vê, ele faz a primeira, ganha a primeira medalha de 5, e aí depois a segunda, depois começa já a postar o pão e a banana, e depois a corrida de 10 quilômetros, e agora começam a postar o Strava, né? Que eles usam aplicativo. Só para verem quem é que me irrita essa semana. Eles começam a postar o trajeto todo, aí o sedentário fica acusado. Mas você vê, houve um começo, não é? Houve um começo. Começou de algum lugar. Quem vai para o ginásio é a mesma coisa. Começa a levantar uma certa carga e vai crescendo. Porque à medida que ele supera algo, ele está renovado para fazer mais. É ou não é assim, meus irmãos?
Com os alvos do Senhor é a mesma coisa. Pega um líder que já multiplicou célula e pergunta para ele agora, como é que vai ser na segunda? Vamos multiplicar de novo. O camarada está empolgado. A última multiplicação que tivemos agora, e vamos chamar mais tarde, não é? Foi da célula do Moisés e da Rossana. Levantamos o Gelilson e a Inês como líderes na nossa igreja agora, quando dizem aleluia. Amém? No final de agosto nós vamos levantar mais 2 líderes de célula porque vai ter mais multiplicação. Pergunta como é que o pastor fica. Fala, como é que o pastor fica? Fala. Energizado. Eu começo a falar, vamos ganhar o mundo inteiro. Né? Vamos abrir. Eu já reuni os líderes do Zango e falei, nós vamos abrir uma igreja no Zango. Falei para ele. Falei com quem? Não sei. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, vamos ter uma segunda igreja. Eu reuni os irmãos aqui para falar, nós vamos multiplicar o culto. Eles é que me seguraram. Amém? Calma, pastor, calma, vamos multiplicar, mas espera mais um pouco, não sei o quê. Eu estou assim, porque eu vejo que cada alvo que foi ali marcado para a célula foi conquistado. Eu falei para os líderes, agora não é para levantar apenas líderes. Nosso alvo é levantar discipuladores. Para isso, cada célula aí que multiplicou vai alcançar 5 células e esse líder frutífero vai se tornar um discipulador. Como é que está o líder agora? Energizado, os irmãos estão andando assim, você é discipulador, aleluia. Entendeu? Porque à medida que você alcança um alvo, você se alegra quando diz aleluia. Você olha para aquilo que está proposto, para a recompensa futura. Então, se Deus te deu alvos e você escreveu no início do ano, não retroceda. Seja fortalecido em fé. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar porque ele é fiel. Não é filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Então permaneça firme. Pastor, parece que desde que eu comecei a orar por essa situação, tudo piorou. Quem já passou por isso? Seja bem-vindo ao barco. É assim mesmo, não é? Você ora por algo, parece que agora tudo começa a piorar. Eu só orei por um aumento, mas agora estou a correr o risco de ser despedido. Quem já viu isso acontecer? Não é? Ah, não, que agora está passando uma lista, vão despedir muita gente. Eu só orei por um aumento, meu Deus, não é? E aí passa aquela turbulência toda. O irmão vem dar testemunho, pastor, fui promovido. Não é? Deus faz essas coisas. Às vezes Deus encerra um ciclo em algum lugar e leva-o a começar em outro lugar também. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, não é porque a tribulação veio que você vai retroceder. É a certeza de que nessa batalha você não está sozinho. Tenha bom ânimo. Quando dizem amém, prega para quem está ao teu lado, tenha bom ânimo. Fala para ele, Deus é contigo. Fala para ele, você é maioria com Deus. Amém? E eu nunca esqueço, todo domingo eu falo para os irmãos, no mundo tereis, mas tenha bom ânimo, vai passar. Não é? Tem a menção do dia mau, mas tem a menção dos dias alegres na carta de Pedro. Quantos querem viver dias felizes, dias alegres no Senhor? O dia mau virá, isso é garantido também. Mas que ele te encontre revestido de toda a armadura de Deus. Quantos dizem aleluia? Glória a Deus. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Olha o que diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, prossiga para o alvo. Caiu, levanta, deixa os irmãos te ajudarem a reerguer-se e continuar a caminhada. Pastor, eu havia desanimado, tá bom, mas se achegue a nós então, vamos caminhar juntos nisso, mas não retroceda. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, nós somos daqueles que não retrocedem. Isso não é palavra de efeito, isso é Hebreus a dizer, não é? Nós somos daqueles que não retrocedem. Então, aguenta firme. Daqui a alguns meses é 2027. Faltam apenas 5 meses, não é? Mas aí é que está, ainda temos 5 meses. A palavra que foi liberada sobre as nossas vidas é que 2026 seria o ano da multiplicação. Pastor, quando vocês receberam essa palavra, eu ainda não estava na videira, mas agora você chegou. A palavra sobre a sua vida é multiplicação. Aquilo que Deus restituiu, que era o ano da restituição, ano passado,
Deus pode multiplicar. Deus restituiu relacionamentos com Ele mesmo, não é? Irmãos que estavam afastados do Senhor, que estavam frios, não cultuavam mais, mas Deus restituiu. Agora Ele quer multiplicar. Quantos dizem aleluia? Deus restituiu famílias, relacionamentos entre irmãos, entre familiares, não é? Mas agora Ele quer multiplicar. Pastor, a alegria pode ser multiplicada? Me diga você, não é? Pode, nós precisamos, porque os problemas também parece que se juntaram e vieram todos, né? Mas Deus é bom, amém? Fala para quem está do teu lado, não deixe a obra inacabada. Algumas coisas nós não prestamos atenção, mas quando você é filho de Deus, você se identifica como filho de Deus. Algumas coisas você tem que fazer pela reputação do teu pai, pelo amor de Deus. Vou explicar para os irmãos. Aí você faz uma inscrição para um curso, mas você não termina. Por alguma situação, tudo bem? Foi uma situação pontual. Mas aí você faz de novo. E para. E de novo. E para. E de novo. E para. Você vai ficar conhecido como o quê? Inconstante. Não é? O quê? O anda para. Essa foi boa. Vai ficar conhecido como anda para. Ok, tá bom. É válido. Mas seria bom ser conhecido assim? Claro que não. Não é? No seu trabalho, você precisa ter zelo. Na sua família, você precisa ter zelo. Você precisa começar e terminar. Terminar. Ou encerra de vez o ciclo, não é? Ou conclui aquilo que precisa ser concluído. Então, Lucas 14, 28 ao 30. Há um quadro aqui, como exemplo, para apresentar. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que qual é o verbo aí? Acabar. Acabar. Verso a seguir. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo, todos os que a virem comecem a escarnecer. Escarnecer é uma palavra bonita para falar zombar, não é? Não façam zombaria dele. Continuando, verso 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pode o quê? Acabar. 3 vezes aparece a palavra, não é? Acabar. Começou a edificar, mas não consegue acabar. Entrou para um relacionamento, mas não chega o casamento até hoje. Me dá uns nervos. Aí vocês pensam há quanto tempo? Nós namoramos há 9 anos. Eu estou casado há 9 anos. Ok. Pastor, mas também tantas lutas. Já separamos, já voltamos, já separamos de novo, mas depois ele foi morar fora e eu fui não sei aonde. Irmã, você sabe que isso é um casamento, não é? Não, pastor, esse é o meu namorado. Mas pelo amor de Deus, você sabe, namoro, nós não namoramos, nós fizemos acordo, amém? É justamente para mostrar para a pessoa que é só um tempo, é um período, amém, Beasley? Mal, é fácil, sem palavras. O irmão começou a acordo, sabe o que? Noivado com a miúda, pá, duro, rijo, tipo pão de anteontem. Presta atenção, volta para cá. Você vê, é um período, é um tempo. Você começa, não é? Mas tem que chegar ao final, que é o casamento, constituir família. Quando dizem aleluia. Só as irmãs falam glória a Deus. Eu vos ajudo muito nessa igreja. Mas presta atenção, é um período, não é? É carta de condução. Os irmãos falam, pastor, vou entrar para a escola. 1 ano, 2 anos. Ei, pastor, tive uns problemas, tive que parar. Aí, de novo. Junta os anos de aula que o irmão já teve, é uma faculdade. Esse aqui é mestre já. Começa e termina. Quantos dizem amém? Começa e termina. Para de enrolar. Para de dar desculpas. Faculdade começa e termina. Não é? Pelo amor de Deus. Não, e aí tem gente que culpa sempre. Aquele professor não é um professor nada, estuda mais um pouco. Se esforce mais. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Você não vai entender matemática 1, 2 e 3. Muda de curso, pelo amor de Deus. Se não dá para ti a engenharia, sai. E não adianta ir procurar gestão. Vai encontrar análise 1, 2 e 3. Também não somos fracos. Não é que nós não gostávamos de matemática. Éramos mesmo muito bons. Essa parte gravou bem? Vou mandar para o meu prof. Amém?
Mas presta atenção, você precisa terminar. Quando você não termina, o que é falado agora é a respeito do Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus de começo e fim. Você é filho de Deus. Quando você entra em algo e não termina, não é o padrão do seu Deus. Aí depois começa a falar, aquele anda para, como disse a Dércia, não é? É da igreja videira. Eu acho que são todos assim. Aí entra um outro irmão da igreja nessa empresa. Vamos já ver se são todos assim, não é? Os anda para, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Mas presta atenção, você representa o Senhor, seu Deus. A mesma unção que está sobre o Senhor está sobre a sua vida. A palavra fala que tal qual Ele é nesse mundo, nós somos também. A palavra fala também que nós temos a mente de Cristo. Então, pelo amor de Deus, começou algo, termina. Fala para quem está ao teu lado, nós vamos terminar o que começamos. Nós vamos terminar o que começamos, amém? Porque aí já não é só a sua reputação. Pastor, mas eu tenho que fazer pela minha reputação? Aleluia, eu queria chegar aqui. Sim, você tem que fazer. Você sabe, muita gente agora interiorizou um discurso de que nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas falam a nosso respeito. Não sei onde é que tiraram isso, não sei. Porque na palavra de Deus diz que nós devemos ser homens aprovados por Deus e pelos homens. Você tem que ser aprovado pelos homens, sim. Sua reputação importa, sim. Provérbios diz que a boa reputação é mais preciosa do que a prata refinada. Do que a prata refinada. Então, o que as pessoas pensam a seu respeito, falam a seu respeito, é importante? Sim! Então, você vê, Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, o que é que ele disse? Não vejo culpa nenhuma neste homem. O que é que vão falar a seu respeito? Entendeu? É importante. A sua reputação pode afastar ou pode trazer para perto aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Dependendo daquilo que você é, dependendo daquilo que você representa. Quantos dizem amém até aqui? Então, por favor, refaça esse conceito de que a opinião dos outros não é importante. É importante sim. É importante. Por isso é que para ser presidente da República checa os antecedentes. Por isso é que antes de contratar alguém pedem uma carta de recomendação. Mas lá você não reclama. Mas no meio da família é o quê? A tia Joana fala muito, não importa o que a tia Joana fala, pelo amor de Deus. É tua tia. Muda isso. Não é? E se a tua tia Joana foi só coincidência, mas só me ocorreu. Mas reputação é importante sim. E aí você vê, tem gente que no corpo de Cristo ela quer ter certos posicionamentos que no corporativo não tem. No corporativo pedem recomendação e ela se preocupa com a recomendação. Mas no corpo de Cristo eu faço o que eu quiser, ninguém me julga, quem pode me julgar é Deus. Não, você tem que ser aprovado pelos homens. Então, quando você começar algo, pelo amor de Deus, termina. Antes de começar, avalia se é para entrar naquilo. Quantos dizem amém? Então, nós vamos começar um projeto. É para terminar. Ok? Qual que é o projeto? Eu mais um. Toda a Via Angola está envolvida nesse projeto. O que significa agora? Que cada membro da igreja precisa ganhar uma pessoa para Jesus. Ganhar uma pessoa para Cristo. Ninguém pediu 10. Ninguém pediu para você ganhar 3.000, como Pedro e a igreja fizeram lá no livro de Atos. Quantas pessoas? Uma pessoa. Você precisa ter o alvo de crescer, de multiplicar-se, de gerar um discípulo. Eu preciso ganhar alguém para o Senhor Jesus. Agora, por favor, não saia por aí a tirar gente de outra igreja para vir para a videira. Isso é pecado. Chama roubo. Roubar ovelha é pecado. Amém? Mas, por favor, claro, tem gente que não cultua, está de alguma forma desapontada com Deus, ou mudou de região e não tem onde cultuar aqui. Tudo bem, esses são válidos. Mas tem muita gente perdida. Tem muita gente que não conhece o Senhor Jesus e precisa conhecer. Quantos dizem amém? Agora eu preciso que você, por favor, olhe mesmo para alguém que está do seu lado, mesmo que você não conheça, e fala para ele, até o final do ano você vai ganhar uma pessoa para Jesus. Isso não é conselho, isso não é opinião, isso é uma ordem descrita em Mateus 28. Mateus 28 é para todos nós, ir e fazer discípulos. Não ignore essa ordem. Posso ouvir o seu amém? A equipa de louvor me ajuda aqui, por favor. Preste atenção, irmãos. Tudo que Deus começou, Ele
terminou. E a conclusão do Senhor é que é tudo muito bom o que Ele fez. Agora, obviamente, nós nos apoiamos na graça de Deus. Você sabe, Deus, Ele manifesta a sua força naquele que é fraco. Amém, meus irmãos? Mas Ele mesmo abomina a fraqueza. Mas Ele manifesta a sua força naquele que é fraco. Então, tem momentos em que você deve reconhecer a sua fraqueza e tem momentos que você deve posicionar-se e confiar na força do Senhor. Amém? Diante de Deus, você reconhece a sua fraqueza. Diante de Deus, você fala, eu sou fraco, Senhor. Eu sou incapaz. Quando você se prostra diante do Senhor, você fala, Senhor, sem ti eu não irei. Sem ti eu não sou capaz. Sem ti nada irá acontecer. Mas diante do diabo, diante de Satanás, você é firme. Você é imbatível. Você não dá ouvidos à acusação, à condenação. Diante de Satanás, você se posiciona. Eu sou filho de Deus. Eu sou muito amado. Eu sou perdoado. Eu sou justificado. E por conta disso, eu sou ricamente abençoado. Diante de toda a acusação de Satanás. E diante dos homens, você é firme também. Você sabe, ninguém quer andar com outra pessoa que não lhe passa segurança, que não lhe passa firmeza. Ninguém quer conhecer o Deus daquele que tem dúvida do próprio Deus, do poder e autoridade do seu próprio Deus. Não. Então você é firme na sua convicção. Você é firme na sua fé. Então diante de Deus você é fraco. Diante do diabo você é firme como uma rocha, porque o Senhor te fortalece. E diante dos homens também, você se posiciona em fé. Você não retrocede. Deixa eu dizer, você vai ser um refletor de Cristo para muitos que não o conhecem. Você vai se posicionar para terminar. Aquela conversa de toda hora diante das pessoas, né? Parece que é uma falsa humildade, não é? Aquela pessoa que você, então como é que você está? Não, está tudo bem, não sei o quê. Já viram gente assim? Nunca encara nos olhos, nunca tem um aperto de mão firme, nunca diz está tudo bem, sempre está tudo muito mal. Não é? Parece que é uma falsa humildade. Nós não somos disso. Nós nos posicionamos como filhos de Deus. Posso ouvir o seu aleluia? Posso ouvir o seu amém? Filhos de Deus, você passa segurança. Agora, diante de Deus, você se derrama, você chora, você apresenta a sua ansiedade diante do Senhor. No meio do corpo de Cristo, você de fato tem ali o seu discipulador com quem você pode ser vulnerável. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mas você sai energizado, cheio do poder de Deus, para terminar a semana na confiança de que o Senhor lhe dará boas notícias. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, Deus vai terminar a obra na sua vida. E fala para ele, e a conclusão é que é tudo muito bom. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Fique em pé no seu lugar, por favor. Terminar o que você começou vai exigir fé. E como é que você vai se posicionar em relação a isso? Em oração. Oração. Alguns negligenciam muito o poder da oração. Experimente orar. Experimente orar a Deus. Experimente apresentar a Deus essa situação. Pastor, mas parece que é impossível. Ore a Deus. Você vai ver algo. Não é? Ontem o Moisés lembrou de uma frase que a avó dele fala, né? Você vai ver coisa, meu filho. Não é? Experimente orar. Você vai ver coisa. Você vai ver uma coisa. Ore a Deus. Pastor, eu estou sem forças para orar. Procure um irmão para orar contigo. Olha, eu estou nessa situação, mas eu preciso que você concorde comigo em oração. Não precisa ser o pastor. Procure alguém da sua célula. Procure o seu esposo, a sua esposa, não é? Mas procure alguém para confirmar a oração. E eu te digo, no final, você vai ver coisa. Aleluia. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar.